E aí, galera, vamos que vamos de aula de história. Bem, seguindo o nosso continuação daquilo que a gente começou a falar semana passada da expansão, né, europeia, a expansão ultramarina europeia, em cima da base que a gente já falou do sistema de governo, de uma monarquia absolutista, né, junto com a ideia dessa expansão, né, a gente vai ter também um sistema econômico que vai justificar e fortalecer esses laços e vai construir também o que a gente chama de pré-capitalismo ou capitalismo, né? Como a gente vai conhecer no pensamento até de questionar de Karl Marx mais à frente. Esse sistema, que ainda não é considerado capitalismo, ele vai ser conhecido como mercantilismo, ou também chamado de capitalismo comercial ou capitalismo mercantil, né? Por quê? Porque ele vai ter, né, a ideia da valorização desse capital, desse lucro, da sociedade burguesa mercantil, que é a detentora desse capital, ligada à monarquia. E o mercantilismo ele vai ter uma característica interessante, que vai ser muito interessante aos reis absolutistas, porque é um sistema em que há uma intervenção do Estado, né, diante da consolidação desse capital, a consolidação dessa elite, desse grupo que detém, né, o capital, detém os bens e o controle do comércio. Então, quando a gente vê os navios que partem, né, como de Vasco da Gama até as Índias, atrás de produtos para serem comercializados, claramente isso tem um investimento dessa burguesia mercantil, mas também tem a posição do Estado como aquele que envia, né, grupos não só de navegação como grupos comerciais, mas até alguns grupos militares para conquistar esses postos comerciais, né, para fazer esses acordos, esses tratados e fortalecer a imposição da força dessas nações nesses locais. Tanto é que o exemplo de Portugal, que vai costeando e colocando postos por toda a África, né, até a chegada ao Brasil, por exemplo, também, e aí vai cada vez mais marcando o seu território. A Espanha vai fazer a mesma coisa, e os outros países que vão entrar nessa disputa comercial também vão fazer o mesmo. Bem, então vamos entender o mercantilismo. O mercantilismo, essa prática econômica, ela, fora a gente falar da questão de estar traçada um caminho direcionado com a monarquia absolutista e com a formação desses estados modernos em que a burguesia, né, tem uma posição estratégica na consolidação da figura do rei, a gente vai ter algumas características que são pontos importantíssimos que a gente não pode esquecer quando se fala de mercantilismo. E o interessante é que alguns desses pontos a gente vai ver no próprio capitalismo, né, do século XX, século XXI, ainda as discussões sobre isso. Por exemplo, a gente vai chegar aqui daqui a pouco falando sobre a balança comercial favorável e sobre protecionismo. Mas vamos primeira característica. A primeira característica é o metalismo, isso é a valorização dos metais, né? Como você não tinha a questão, por exemplo, hoje que a gente tem do câmbio, que é o dólar, apesar de ainda ter o ouro, né? Quando você vê lá o valor do ouro nas casas de câmbio, ainda tem uma valorização do ouro, mas naquela época que ainda não existia a ideia do dólar, né? Então você tinha a valorização do metalismo, a prata e o ouro, e principalmente o ouro. Tanto que vai ter um termo também muito usado no espanhol, que é o bulionismo, né? E a Espanha vai ser o país que vai mais se utilizar desse sistema, né, por causa das minas que vão ser encontradas na América Espanhola, né? Toda a colonização espanhola vai estar em cima principalmente da mineração, né, aonde vai encontrar várias minas de ouro e de prata nessa América conquistada. Bem, segunda característica, a balança comercial favorável. E isso é uma prática até hoje, que é o superávit, né? E o que acontece? Os países, eles lutam para ter mais exportações do que importações, né? Cada vez mais produzir para o mercado externo do que comprar de fora. Então, essa condição, por exemplo, vai ser muito interessante, não nesse primeiro momento para a Inglaterra, mas mais à frente, a Inglaterra vai se favorecer, por exemplo, disso aí na Revolução Industrial, né? Até com algumas condições que vão acontecer dentro da Inglaterra que vão favorecer o que a gente chama, né, principalmente Karl Marx, chama de acúmulo
primitivo de capital, que vai ser para onde vai a Inglaterra começar a se preparar para a grande revolução industrial que começa lá e depois alcança uma parte da Europa. Mas isso é papo mais para frente. Nesse primeiro momento, a balança comercial favorável está já pré-estabelecida, né? Porque esses países eles precisam sempre estar mais exportando do que importando. A balança tem que estar favorecendo, pesando a favor, né, do país. Mais saídas e entradas de recursos, isso é ouro, ou valores, né, e saída de produtos, esse superávit, né, na balança, no fechamento da conta, é o que vai prevalecer no mercantilismo. O terceiro também é uma prática que existe até hoje, principalmente a França faz isso na agricultura, né, os Estados Unidos têm feito isso, até uma discussão do próprio presidente atual Donald Trump sobre as questões dos produtos chineses que entram dentro dos Estados Unidos, que é o protecionismo. Por quê? São uma forma de o governo proteger o produto nacional. O que acontece, por exemplo, na França, né? A França coloca, né, valores, investe, né, num valor para que esses produtos da agricultura francesa cheguem a um preço bem inferior para o comprador, né, os franceses em si, e ao mesmo tempo coloca taxações maiores sobre os produtos que vêm de fora, para que haja uma competição diferenciada. O cara vai comprar um produto importado, ele vai ter que pagar caro por isso, né? Então há a valorização do produto nacional, e isso há um controle, não é o que o capitalismo vai pregar, que é a oferta e procura, né? Que vai ser os principais ideias do capitalismo. Não, o mercantilismo, as próprias nações, através da figura do rei, do seu sistema governamental do Estado, vai proteger o mercado interno, o mercado nacional. Bem, a quarta característica, e essa é muita característica desses séculos em que há a expansão ultramarina europeia, por causa da questão das colonizações, das colônias, em que a Europa vai buscar produtos, matérias-primas cada vez mais baratas, né, na colônia, e vai vender o que tem, né, para essas colônias, e vai controlar o que vai ser comercializado e produzido dentro dessa colônia. Exemplo, nós vamos tomar, por exemplo, o Brasil, em que Portugal decide que é o açúcar, que é o produto que vai ser plantado no Brasil, vai já trazer esse açúcar já ao preço que ele quer pagar para levar aos compradores, que são os holandeses, né, os flamengos, os Países Baixos, os belgas, que vão revender esse produto para a Europa, principalmente os holandeses, que são os grandes, né, companheiros desse acordão português. E Portugal não vai permitir, por exemplo, ao Brasil produzir produtos que Portugal tem e que vai vender ao preço que ele quer vender para essa colônia. A metrópole e a colônia, elas vão ter essa estrutura em que o pacto colonial, também chamado de colonialismo, é a metrópole que define o que acontece dentro da colônia, de produção, né, ao sistema econômico. E a colônia está sempre submetida à metrópole. Não vai acontecer, e aí sim vai criar um caos lá na frente, né, vai ser o exemplo dos Estados Unidos, que vai, quando era 13 colônias britânicas, já vai ter uma certa autonomia na sua construção, né, na chegada desses primeiros ingleses que vão para a América, e lá vão construir um governo com uma certa autonomia, vão construir colônias com certas autonomias, até porque a Inglaterra vai viver um bom momento em que não há uma preocupação tão grande com as colônias. Então, essa autonomia, por exemplo, vai servir para lá na frente ter um embate. Quando a metrópole quiser exercer o colonialismo, o pacto colonial, claramente esses ingleses que agora são americanos, estadunidenses, né, principalmente que já havia os filhos desses primeiros imigrantes que foram para lá, vai começar, esses conquistadores vai começar a contestar a metrópole e não vai aceitar as taxações, né, as intervenções da metrópole na colônia. E aí a gente vai ter o que foi a guerra, o conflito, até com a independência dos Estados Unidos. E é uma característica um pouco diferente das outras independências da América. E por quê? Porque sobre a América Espanhola, por exemplo, você vai ver a Espanha exercer esse poder do colonialismo, impacto colonial com muita intensidade, e o Brasil nem se fala, né? Até quando se encontra, por exemplo, o período da mineração, que a gente vai falar mais à frente, Portugal vai controlar, né, a quantidade até de ouro que ele quer,
né, o que pertence a Portugal. Então a gente entendeu um pouco essas características. Bem, em cima desses 4, né, características está baseado o mercantilismo. É um sistema econômico que vai funcionar durante esse período, né? Depois vai entrar o pré-capitalismo e o capitalismo em si com a Revolução Industrial. O mundo vai começar a exercer através das ideias do Adam Smith, né, de outra construção, mas isso é um capítulo mais à frente. Nesse momento de expansão ultramarina europeia, em que as monarquias, grande maioria são absolutistas, a gente tem a característica do sistema econômico mercantilista quase em toda essa Europa, principalmente ocidental, que tem essa ligação com as Américas, né? Em cima disso também, em cima desse metalismo e de toda essa estrutura, é bom lembrar que a Inglaterra, que entra nessa briga por brigas de conquistas territoriais bem atrás do restante, vai ter uma prática, né, ilegal, né? Lembrando que a Inglaterra ela domina, né, o tráfico negreiro, né? Ela que conduz todas as regras desse comércio e do comércio internacional, apesar de Portugal e a Espanha ter a maior consolidação territorial no momento. Mas a Inglaterra vai ter uma prática interessante e ilegal. Vai ser a famosa carta de corso, ou os corsários, ou os famosos, no nosso jargão comum, os piratas. Se você já ouviu falar em piratas e pensa que isso é apenas uma lenda, claro que piratas, né, como a gente vê nos filmes, nem todos eram assim, até porque havia sim alguns com algumas certas características interessantes. Mas a grande ideia é que esses piratas, na verdade, eram navegadores, né, comandantes de navios que recebiam as cartas de corso. Isso eram corsários que serviam à coroa britânica, né, eram protegidos pela monarquia britânica, em que eles recebiam esse direito e roubavam, saqueavam principalmente os navios espanhóis e já tinham caminho para esse ouro, os cofres britânicos. É uma verdadeira lavagem de dinheiro internacional. Então, é uma construção até o tempo que a própria Inglaterra vai caçar esses corsários, né? Mas aí, isso aí já é outra história, mas é só para a gente entender como que funcionava. Até em cima disso tudo, essa característica do metalismo é muito forte nessa questão do país que está à frente nesse momento internacionalmente. Beleza? Até aí, próxima vez, próximo vídeo, a gente vai falar sobre a África nesse período. A África anterior e a África no momento das grandes navegações. Um abraço, fiquem com Deus.